Crianças que dormem com histórias de fazer dormir sonham. Denise Schettini é doutora em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Jovens, queremos viver intensamente cada minuto, o presente antes e acima de tudo. Adultos, contabilizamos o tempo por meio de cada conquista, uma lista de coisas para ter e fazer quando crescer. Na cultura ocidental, é suposto que na maturidade alcancemos a plenitude, estejamos prontos para acalmar nossos corpos e desejos e desfrutar do eufemismo da maioridade. Desfrutamos? A sociedade ocidental não parece saber conviver bem com os seus velhos. Vivem mais e nem sempre com qualidade de vida, mas permanecem como despojos indesejáveis do que era para ser uma vida feliz. O tempo eterno, indefinível e doce está encerrado na infância, esta promessa de alegria e suposta inocência. Todo homem fabula um momento único na infância, uma imagem, um framing que o marcou profundamente e que está guardado numa caixa preciosa da memória. Poucos ousam abri-la, porque por trás de um momento precioso sempre vai haver mais. E o mais pode não ser um conto de fadas. Há infâncias que não são inocentes, felizes ou despreocupadas. Há infâncias difíceis, perversas e tristes. E traumas que persistem nos adultos que foram construídos na infância. Muitas vezes, na primeira infância. Antes mesmo de a criança balbuciar as primeiras palavras, quando ainda é uma subjetividade complexa que se mistura ao seio materno, aos sons que vêm de fora, ao mundo esboçado em imagens incertas. Os sons, o canto, os acalantos, são os fios que ligam o bebê ao afeto da voz cuidadora. Mais tarde, vão ser os contos, a história, ouvida e falada. Com 3, 4 anos, as crianças já contam histórias e também são capazes de recontá-las, seja com a leitura de imagens, seja oralmente. São pré-leitores, pré-alfabetizando-os no que concerne às classificações curriculares. No entanto, as crianças mostram um domínio de linguagem talvez invisível aos adultos. Enxergam o mundo com outros olhos e possuem originalidade e criatividade na qual a censura ainda incide de forma periférica. Excetuando as crianças que passam por uma censura precoce dos pais ou dentro do ambiente escolar. Fato é que a responsabilidade de criação do infante vem sendo cada vez mais dividida entre os responsáveis e a instituição educativa. No caso da criança bem pequena, a creche. Na Base Nacional Comum Curricular Brasileira, a BNCC Brasil 2017, a educação infantil é dividida em 3 faixas etárias. Bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. As classificações da normativa são bem demarcadas, mas no ambiente escolar e fora dele, as crianças apresentam desenvolvimentos cognitivo, psicomotor e emocional diferentes, exatamente por serem diversas. A característica da diversidade cultural é um determinante no Brasil. Uma diversidade cultural que está na base da formação do povo brasileiro. Cabe dizer que se estima que mais de 250 línguas são faladas no país, indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas variedades. Isso está na BNCC, página 58. O que significa que há crianças no território brasileiro capazes de se comunicar e de sonhar nessa variedade de línguas. Estas crianças também vêm sendo assediadas, como muitas em nosso século, pelas tecnologias digitais. A forma primordial, essa voz primordial, a voz materna, o cerne do aprendizado pelo afeto da criança, confunde-se prematuramente com vozes de fundo, nem sempre reais, que disputam a atenção do infante. Há algum tempo, a transformação eletrônica vem gerando uma oralidade secundária, que, segundo Walter Ong, em 2004, aprimora a performance vocal. Quando desenvolveu este conceito no início do século XX, o autor pensava no microfone, na televisão e no gravador como meios de retenção e conservação da voz.
as tecnologias da informação e comunicação deram um passo a mais, abrigando narrativas virtuais, de vozes reais e ou inventadas, em equipamentos como o celular, o laptop, o tablet, que se tornaram cada vez mais presentes e acessíveis. Embora esta não seja uma realidade absoluta no Brasil, nem lares, nem escolas, há uma narrativa de fundo, frequente e insistente, aquela que vem das telas. Os hábitos de casa são fundamentais na influência do que a criança deseja na primeira infância. O sonho de uma criança, na primeira camada que Freud pensou e que supôs em conferências introdutórias sobre a psicanálise, em 1915 e 1916, é uma reação a uma experiência do dia precedente, a qual deixou atrás de si uma mágoa, um anelo, um desejo que não foi satisfeito. O sonho proporciona uma satisfação direta e indisfarçada desse desejo. Isso está em Freud nas conferências, nas páginas 83 e 84. Em 2019, diante da pandemia da Covid-19, milhões de crianças no mundo ficaram confinadas, de certa forma, à força em casa. E um dos recursos utilizados pelos responsáveis para mantê-las entretidas e ocupadas foi o aumento do tempo de exposição às telas de smartphones, televisão, notebooks e tablets. O que era uma medida emergencial para apaziguar os ânimos e permitir aos responsáveis desdobrarem um tempo de trabalho e de cuidado de seus filhos, virou em alguns casos uma muleta para a relação entre o adulto responsável e a criança. A situação provocou e provoca críticas de diversos estudiosos. Destacamos aqui um trabalho feito em 2021 por um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que incluía uma amostra variada de crianças de 24 a 42 meses, pertencentes a famílias de diferentes classes sociais, que apontou o resultado de 63,3% das crianças com um tempo de tela superior a 2 horas por dia. Pesquisas desenvolvidas na mesma época nos Estados Unidos pela Common Sense Media e Red Allen Survey Report também apontavam para um valor superior a 2 horas de exposição a telas para crianças na primeira infância. A Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, recomenda no máximo 1 hora por dia, sempre com a supervisão dos pais, cuidadores responsáveis. Há 2 interdições importantes: não utilizar telas durante as refeições e desligá-las 2 horas antes de dormir. Isso está num artigo de Eisenstein e outros autores de 2019. A última recomendação tem relação direta com a qualidade de sono e dos sonhos. Estudos divulgados na revista Science Translational Medicine mostram que o uso de telas antes de dormir pode causar alterações no organismo, uma vez que a faixa de onda da luz azul contribui para o bloqueio da melatonina e termina por alterar a qualidade do sono profundo da criança. E em citação da revista, diz: ocorre a prevalência de maiores dificuldades para a criança dormir e manter uma boa qualidade de sono à noite na fase exatamente de sono profundo, provavelmente causado pelo conteúdo estimulante da tela. Pode ocorrer o aumento de pesadelos e terrores noturnos, afetando o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do sono-vigília, grifo nosso. Quando Freud escreveu suas pesquisas sobre sonhos infantis, no princípio do século XX, ainda faltava um século para que o mundo virtual e os instrumentos tecnológicos interferissem na construção das fantasias das crianças, como hoje acontece. Mesmo vivendo em famílias e frequentando escolas não aderentes às tecnologias de comunicação e informação, as TICs, as crianças atuais são expostas a elas e suas narrativas, seja no restaurante, na sala de espera do médico, no elevador comercial,
nos televisores espalhados pelas ruas. De forma que, ainda que ouçam histórias antes de dormir, de vozes amadas, as referências para os sonhos vêm de fontes diversas durante o dia e da memória do que foi absorvido no dia ou absorvido antes, quem sabe na vida intrauterina, inclusive. Sobre o que sente estes infantes e como sonham, nós adultos podemos apenas adivinhar ou tecer eventuais teorias, mas saber o que de fato pensam e a profundidade dos desejos alardeados por Freud é algo que só temos alguma pista quando as crianças começam a contar seus sonhos, mesmo que ainda não deem a eles o nome de sonhos. Mas os sonhos são também uma produção de linguagem que mesmo nós adultos custamos a entender. Em A Interpretação dos Sonhos, escrita em 1900, Freud dedica o capítulo 3, o sonho é a realização de um desejo, à análise de alguns sonhos de crianças, entre eles o de sua filha mais nova, Anna Freud, na época com apenas 19 meses. Quando fez esse escrito, o psicanalista apresentava a visão de que os sonhos infantis são explícitas realizações dos desejos. Citando Freud, é de se esperar que encontremos as mais simples formas de sonhos nas crianças, já que não há dúvida nenhuma que suas produções psíquicas são menos complicadas que as dos adultos. Os sonhos de crianças pequenas são frequentemente pura realização de desejos e são, nesse caso, muito desinteressantes se comparados aos sonhos dos adultos. Fim da citação. O tom de aparente desinteresse e diminuição dessa ideia, primordial do sonho infantil revela dificuldade, mesmo para um pesquisador observador como Freud, de penetrar no inconsciente de uma criança, provavelmente pela falta de linguagem adulta que traduza a linguagem infantil. Neste trecho de Freud, existe o advérbio frequentemente, colocado na revisão do texto em 1911, mostrando que a partir de então começou a considerar distorções nos sonhos de crianças, com a ressalva de que eram crianças a partir dos 4, 5 anos de idade. Aos poucos, Freud vai revendo, mesmo que de forma acanhada, essa primeira consideração, a ponto de, em 1919, acrescentar uma modificação no capítulo Esquecimento dos Sonhos, também pertencente à obra Interpretação dos Sonhos, na qual afirma que, abre a citação, os sonhos que ocorrem nos primeiros anos da infância, que são guardados na memória por dezenas de anos, frequentemente com vividez sensorial completa, são quase sempre muito relevantes para o entendimento da história do desenvolvimento psíquico do sujeito. Isso ele fala na página 554. Sonho sem tela. Ao longo dos anos, muitos estudiosos discutiram essas hesitações de Freud. No entanto, as crianças dos anos em que o psicanalista empreendeu seus estudos eram afetadas por um cotidiano diferente, num país diferente. V, de 3 anos e 7 meses de idade, uma criança brasileira, acorda entusiasmado depois de uma soneca à tarde e chama a mãe para contar o que passou. Mamãe, estávamos num barco com o vovô que dirigiu naquela viagem. Só eu e você. Não tinha ninguém. Só eu, você e o vovô do barco. A mãe se lembra da viagem que a família fez há mais de 1 ano. V estava próximo de fazer 3 anos e já pedia para viajar de barco. A família foi a uma pequena ilha, partindo de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, em uma embarcação pequena e instável, conduzida por um senhor com mais de 70 anos e com prática de fazer o trajeto, uma vez que morava na ilha e trabalhava no continente. A ida foi tranquila, mas a formação de nuvens fez o barqueiro avisar sobre a possibilidade de chuvas e mudança nas correntes marinhas. A volta foi uma viagem penosa
e angustiada para a família, preocupada com a embarcação pequena, o vento forte e a exposição de ver ao frio e à intempérie. A mãe colocou a criança junto ao peito e a cobriu com 2 toalhas na esperança que seus batimentos cardíacos acalmassem o pequeno. Mesmo com a má experiência, Vê insiste sempre na possibilidade de passear de barco e menciona esse episódio como uma aventura inesquecível. Deseja repeti-lo e fazê-lo junto com a mãe, sem a presença do pai. Vê uma criança que desde os 2 anos e meio, pouco depois de começar a falar e ser capaz de verbalizar, se interessa pelos meios de transporte e os deslocamentos que permitem aos seres humanos saírem de um lugar para chegarem a outro. Mas tem uma censura em relação a eles. São estes meios de transporte que também afastam sua mãe de casa. A mãe de V viaja constantemente a trabalho e conta se foi de avião ou de ônibus a criança. Qual seria a correta interpretação deste sonho de V, então? Os sonhos de V são variados, mas frequentemente incluem a mãe se despedindo em um meio de transporte ou levando com ela, o que provavelmente indica que V esteja juntando 2 desejos, o de viajar e o de manter-se perto da mãe. Mas seria apenas isso? Por que esta criança precisa encontrar a mãe em outro lugar? Ou em um lugar provisório, que os leva de um ponto ao outro? Qual o tempo que V desconfia estar longe da mãe em cada viagem que ela faz? Crianças ainda não navegam pelo Cronos conhecido dos adultos. O Cronos que tem princípio, meio e fim. Uma soneca tarde é a interrupção de algo. Fechar os olhos pode ser esconder-se ou uma pausa que separa um momento do outro. E Freud está certo quando aponta que os adultos têm alta conta a felicidade da infância. Segundo ele, por ela ainda ser inocente de desejos sexuais. Mas será que essa visão de felicidade é verdadeira? E será correta a interpretação de que as pulsões se dão apenas nos desejos sexuais? Com o tempo e os estudos de outros sonhos infantis, notadamente na análise de um sonho de Robert, filho do médico e amigo William Flins, Freud revê a ideia de que as produções psíquicas infantis são menos complicadas que as dos adultos e reconhece que é possível encontrar deformação onírica precocemente em uma criança de menos de 4 anos. No artigo Freud e os sonhos de crianças, Leia Priskunik e Daniela Provedel, do Departamento de Psicologia Clínica da USP, se debruçam sobre os esparsos estudos freudianos sobre sonhos de crianças e refletem sobre a importância de estudar esses sonhos para além dos aspectos metapsicológicos ou técnicos. A ideia é convocar o psicanalista a rever sua posição ética diante da criança, que, embora tenha particularidades, muitas delas desconhecidas à linguagem dos adultos, é um sujeito do inconsciente. Mesmo com uma produção pontual escrita sobre o assunto, sonhos de crianças, o tema fascinou Freud a ponto de analisar um episódio aparentemente banal do seu cotidiano infantil que terminou por transformar-se num sonho recorrente em sua vida adulta. Esse menino nunca chegará a nada, disse o pai Jacob Freud depois que o pequeno Sigmund urinou no quarto dos pais aos 7, 8 anos de idade. Por muitos anos, Freud sonhou com a cena que se unia a descrições oníricas de suas realizações em vida, como se fosse um acerto de contas com a frase profética do pai. Foi sua forma de mostrar que o destino foi diferente do que a pitonisa paterna prevera. Nos seus estudos, no entanto, reconhece a infância como território no qual se originam muitas questões que mais tarde surgirão na vida adulta. O campo infantil é profícuo para a psicanálise, mas ainda é um mistério porque muitos adultos acessam suas memórias de infância com o objetivo de perceber a origem dos seus traumas.
Em um texto de Freud que foi bastante estudado e também criticado, que chama-se Uma Memória de Infância de Leonardo da Vinci, o psicanalista desenvolve algumas teses sobre a infância de Leonardo da Vinci, tomando como base algumas referências, como o livro do romancista russo Dmitry Merezhko-Nikorsky, Uma Lembrança da Infância, e a biografia escrita pelo italiano Edmondo Solmi, chamada Leonardo da Vinci, Conferenze Fiorentine. As traduções alemãs desses livros, à época, continham erros que terminaram por comprometer as análises de Freud. Mas o autor traz comentários valiosos e válidos sobre os sonhos na infância. Na revisão dessas críticas, o psicanalista Anchise Jobim Lopes, em 2020, compara as hipóteses de Freud com escritos de outros pesquisadores, especialistas em artes plásticas, biógrafos de Leonardo da Vinci e escritos do artista que vieram à luz depois da morte de Freud, além de uma leitura mais atenta dos cadernos de Leonardo, para pontuar acertos na análise freudiana. O texto de Freud se debruça na análise de duas obras de Leonardo, A Virgem com o Menino e Santana, que se encontra no Museu do Louvre, e o desenho conhecido como o Cartão de Burlington, que está na National Gallery, em Londres, ambos com a temática sobre a maternidade como assunto fundamental na vida do pintor e multiartista, que teria tido, em princípio, uma tripla figura materna, que aparece na figura da avó, Mona Lúcia, da mãe, Caterina, e da madrasta, Dona Albiera. Estas três mulheres cumpriram diferentes papéis de mãe, o que fez com que Leonardo tivesse contato próximo com as três ao longo da vida. Sua mãe biológica, Caterina, conseguiu amamentá-lo por tempo suficiente para que o laço com o seio materno não fosse interrompido precocemente. O acordo para Caterina se afastar e dar lugar à madrasta Albiera, a mulher escolhida pela família do pai, não influenciou na receptividade do então bastardo Leonardo no núcleo familiar do pai. E a criança tomou o seu tempo para estar com a mãe biológica para o aleitamento, antes de ir morar com os avós Lúcia e Antônio. A tese de Freud de que Leonardo teria sido amamentado por sua mãe biológica permanece plausível, assim como a de que permaneceram em outro lugar que a residência dos avós do menino. Permanece aceitável a imagem freudiana da jovem mãe com seu filho, isolados do resto do mundo, em uma relação idílica, explica Lopes, nesse escrito de 2020, página 78. Na fabulação, os sonhos se realizam. Voltando a ver, V também tem o sonho idílico de permanecer com a mãe num passeio de barco rumo a uma ilha que tem a promessa de um dia de brincadeiras. Foi assim na viagem que fez anteriormente, e a sensação de prazer deveria se manter por meio do sonho. Os transportes afastam a mãe viajante de casa, mas o sonho de ver mas no sonho de ver, esses transportes levam ele com ela para um lugar insular, onde não serão incomodados pelas ocupações do cotidiano, ela o trabalho e ele a escola. O sonho de estar com a mãe em um meio de transporte não vai até o avião, porque não é um transporte conhecido por V, uma criança que não foi exposta a telas. Então, V pede para que a mãe mostre desenhos de dentro e de fora do avião. E num determinado dia, vê o avião no céu e pede repetidamente para fazer uma viagem de avião. Quer ele saber se é um transporte seguro? Ou se a imensidão do céu é capaz de levar a mãe para longe dele sem que saiba o destino? O avião está ali no céu, mas vai para onde? O aeroporto
Fica onde? São perguntas frequentes de V para a mãe. A aparente solução da criança é fabular a respeito. Antes de dormir, V pede para ouvir histórias criadas pelo pai. No entanto, passa a enunciar o conteúdo da história que deseja ouvir. São muitas ideias sobre novas histórias que provavelmente ultrapassam a experiência que viveu no dia e que repisam e reafirmam desejos reincidentes. A massinha que tem a cor Flix e que não queria estar na caixa de massinha, os avós dos cachorros e a viagem que a família fará de avião para uma praia paradisíaca. Enquanto o pai conta, V permanece aninhado na mãe. Seja qual for a viagem de sonho que vai fazer, será em contato com o cheiro, a pele e a presença materna. A permanência da figura materna vai se manter no sonho.